Estamos aqui de novo para mais uma aula de ensino religioso. Na aula passada a gente fez uma viagem no tempo e no espaço. A gente saiu aqui de Curitiba em 2020 e foi para lá na Grécia Antiga. Lembra o que a gente estava fazendo lá na Grécia Antiga? O que a gente aprendeu? A gente viu lá na Grécia Antiga algumas deusas muito importantes, uma deusa que era uma guerreira, que era forte, que ela escolheu o seu destino, escolheu ser uma guerreira, que estava lá naquele livro sobre o nascimento de Zeus, que a gente viu, inclusive, que o Zeus teve muitos filhos, inclusive com várias mães diferentes, lembra disso? E depois disso, o que a gente fez? A gente montou a nossa árvore genealógica. Você pegou o seu caderno? Dá uma olhadinha lá, você conseguiu montar a sua árvore? Vou mostrar de novo a minha para você para ver se você conseguiu montar a sua. Lembra que nós montamos juntos e depois eu mostrei para vocês uma que eu fiz no computador que tinha ficado um pouquinho mais bonitinha? Nesse caderno a gente também vai fazer as anotações de hoje. Mas hoje a nossa viagem vai para um outro lugar. A gente vai voltar um pouquinho no tempo, mas a gente vai viajar para muito longe. E para saber para onde que a gente vai viajar, eu vou deixar você um pouquinho curioso. Antes da gente fazer essa viagem, a gente vai falar um pouquinho sobre, então, o que são esses mitos que a gente falou na aula passada, lembra? A gente falou que mitologia era a ciência que estuda os mitos, que são essas histórias religiosas. E dentro dessas histórias religiosas, nós temos um tipo específico de mitos, que são os mitos de origem. O que será que é origem? Essa palavrinha. Origem quer dizer de onde vem, aonde começou. Esses mitos de origem são histórias religiosas, histórias dos deuses, que nos contam como as coisas surgiram. Pode ser um planeta, pode ser um país, ou até como que os homens surgiram. Existem muitos mitos de origem e todas as religiões têm um jeito de explicar como as coisas surgiram. E hoje a gente vai descobrir um mito de origem de um país bem distante. Vamos descobrir então qual é esse país, de onde é esse mito de origem que a gente vai estudar hoje? Olha lá essa imagem. Nós temos aí dois GIFs animados para você adivinhar de onde a gente está falando. No primeiro, a gente tem um ninja correndo em cima do telhado. Um telhado diferente, tem um formato ali especial nos cantinhos. E no outro GIF, a gente tem um robô gigante que vai um super-herói dentro. E aparecem várias coisinhas ali atrás, uma montanha bem famosa, uma escrita diferente. Você consegue imaginar de qual país a gente está falando? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou contar até 3. E quando eu chegar no 3, nós vamos falar juntos o nome do país que você está pensando aí. Porque eu tenho certeza que você acertou. Se não acertou, com certeza está num país bem pertinho. Então vamos lá? 1, 2, 2,5, 3. Japão! Isso mesmo, nós vamos falar hoje do Japão. Um país que fica bem longe. A gente costuma dizer que fica do outro lado do mundo. Quando aqui é de manhã, lá já é de noite. E o amanhã chega lá primeiro. O Japão é um país bem distante, mas ele tem tanta coisa legal para ensinar pra gente. E hoje nós vamos aprender um pouquinho, então, da história e da mitologia desse país. Vamos lá? Então, pra gente começar, eu vou pegar esse livro aqui, A Origem do Japão, que vai contar pra gente um pouquinho, então, como que esse país surgiu, como que esse país teve a sua origem. Nós vamos lá na página 17 desse livro, que vai dizer assim: o nascimento do país e dos deuses. Olha só, não foi só o país que nasceu nessa história, nós temos alguns deuses nascendo.
A história começa assim. O casal de deuses pensou e voltou para Takama no Hara, que é o mundo celestial, para consultar os deuses da criação, para descobrir a razão pela qual eles tinham tido alguns filhos que não tinham nascido muito bem, tinham nascido com algumas deformidades. Os deuses celestiais iniciaram então as cerimônias divinas, queimaram o Rokuboku, que é o osso do ombro de um veado, e interpretaram as rachaduras que surgiram nesse osso. Descobriram o motivo. A mulher se antecipou ao homem. Foi isso que aconteceu, disseram os deuses. Vocês devem retornar para Onogoroshima e fazer tudo de novo. Lá se foram os deuses Izanagi e Izanami, tomando cuidado para que dessa vez o homem falasse primeiro. Assim, conseguiram gerar filhos perfeitos. Dos deuses da união nasceram as ilhas do arquipélago japonês Awajishima. A primeira delas, Shikoku, que possuía 4 cabeças e um corpo, cada uma com um nome diferente. Oki, formada por 3 ilhas, como se fossem trigêmeas. Kyushu, também constituída por um corpo e 4 cabeças. Iki, chamada de ilhota afastada. Tsushima, Sado e Honshu, a maior delas. É por isso que o Japão ficou conhecido primeiro como Oyashima-guni, o país das 8 grandes ilhas. Muitas outras ilhas vieram depois. Após conceber o país, Izanagi e Izanami geraram ainda outras divindades. Tiveram as divindades das rochas e das terras, dos grandes portais, dos grandes telhados, das árvores, dos que governam os mares, dos estuários, dos ventos, das montanhas, dos campos. Ao todo foram 35 divindades, até que Izanami pôde descansar um pouquinho. Depois desses 35 deuses, Izanami ainda teve outros filhos, que foram os deuses do fogo, os deuses da água, vários deuses importantes. Então, esses primeiros deuses que ela teve, que nasceram de Izanami, formaram a ilha, que é o Japão. O Japão é uma ilha. Ele fica lá no meio do oceano, pertinho do continente. Na verdade, não é uma ilha, são várias ilhas juntas que formam o Japão. E ele era conhecido como Oyashima-guni, que quer dizer país das 8 grandes ilhas. Então, essa é uma história, é um mito religioso que conta a história de deuses que deu a origem a um país, ao Japão. E aí, eu fiquei lendo isso e fiquei com muita curiosidade sobre o Japão. Puxa vida, o Japão parece ser tão legal. E fui procurar alguns materiais que eu tinha na minha casa que falassem sobre o Japão. Eu não tinha, assim, muita coisa sobre o Japão, mas eu achei uma revista. Você deve conhecer esse personagem, o Curitibinha. E nessa revista eu achei ele contando pra gente como que os japoneses vieram aqui para Curitiba. Então a gente tem lá um quadrinho do Curitibinha contando que os japoneses chegaram aqui apenas no século XX, em 1915. Em 1924, vieram para cá em maior número para se fixar nas cidades e redondezas. Então, os japoneses chegaram aqui em Curitiba, começaram a chegar só em 1915. Foi muito tempo depois dessa outra história que a gente leu. E me deixou com mais vontade ainda de conhecer o Japão. Mas ir para o Japão é muito caro. E nesse momento a gente também não pode ficar viajando. Mas eu não parei a minha pesquisa por aí. Continuei procurando coisas japonesas que estivessem mais pertinho para que eu pudesse conhecer.
E eu descobri que a gente pode visitar um pedaço do Japão sem sair de Curitiba. Vamos conhecer um pedacinho do Japão aqui em Curitiba? A Praça do Japão localiza-se na Avenida 7 de Setembro com a Avenida República Argentina, no bairro Água Verde, na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. A praça é uma homenagem aos imigrantes japoneses que chegaram a Curitiba em 1910. A capital paranaense possui a segunda maior comunidade japonesa do Brasil e hoje abriga mais de 32 mil descendentes de japoneses. Seu projeto foi iniciado em 1958 e a praça concluída em 1962. Uma reforma em 1993 incluiu o Portal Japonês e o Memorial da Imigração Japonesa. A Biblioteca Ide Ohanda inaugurou em 2008 e disponibiliza acervos da literatura japonesa e mangás. É possível também conhecer as dobraduras de papel, origami e a arte floral, ikebana. A praça conta com a réplica do Templo Dourado de Kyoto, com 11 metros de altura e com uma garça em bronze no topo, doada por uma comitiva japonesa da cidade de Himeji. A estátua Paz 3031, do artista plástico japonês Baku Inoue, faz referência à bomba atômica de Hiroshima. A obra desse escultor simboliza a urgência da paz entre as nações. Em uma área arborizada de 14 mil metros quadrados, existem espalhadas pela praça 30 cerejeiras enviadas do Japão pelo Império Nipônico e 6 lagos artificiais nos moldes japoneses. O Buda no Lago marca a irmandade entre Curitiba e Himeji e transmite a paciência e a arte dos japoneses no Brasil, desde 1908. O budismo é praticado por cerca de 55% dos japoneses. Para eles, Buda é um título atribuído a qualquer entidade que alcance o nirvana, um estado de plenitude espiritual. A lanterna esculpida em pedra foi doada pela Assembleia Legislativa de Hyogo, região japonesa co-irmã do Paraná, em 1979. A Praça do Japão também é tradicional por sediar importantes eventos e uma variada programação relacionada à cultura nipônica. Informações sobre aulas e oficinas podem ser adquiridas na própria biblioteca. Nesse vídeo nós aprendemos que 55% da população japonesa segue uma religião, o budismo, e que lá na Praça do Japão o budismo está representado por essa figura do Buda sentado no meio do lago. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês um Buda que eu tenho lá na minha casa, que eu ganhei de presente da professora Fernanda. Ele é bem bonitinho. Existem várias representações do Buda. Às vezes ele é mais gordinho, às vezes ele é mais magrinho. Mas, na verdade, o que importa é a história desse personagem, dessa pessoa importante que deu origem ao budismo. Segundo os budistas, qualquer pessoa pode atingir o estado de Buda. Vamos aprender um pouquinho mais sobre o budismo daqui a pouquinho. Agora a gente vai se concentrar em algumas imagens lá da praça. A primeira é esse Buda sentado lá no meio do lago. Ele está sentado em cima de uma flor de lótus, que também é um símbolo muito importante para os seguidores do budismo. Além do Buda, nós temos lá na praça esse prédio diferente que faz a gente olhar de longe e já saber que está chegando numa praça que fala sobre os japoneses. Esse memorial japonês, ele é uma réplica do Pavilhão Dourado de Kyoto. E aí eu fui pesquisar então o que era esse Pavilhão Dourado de Kyoto. O Pavilhão Dourado de Kyoto é um templo. É o templo de Kinkaju. A réplica de Curitiba fica na Praça do Japão. E eles são bem parecidos. A gente pode ver isso aqui nessa foto. Esse aqui é o templo que fica lá no Japão. É o templo de Kinkaju. E esse aqui é o que nós temos na Praça do Japão, onde funciona uma biblioteca. Esse templo aqui do Japão, de Kinkaju, ele foi construído em 1397 para servir de casa para o Shogun Ashikaga.
Tempos depois, o filho dele resolveu transformar essa construção em um templo. Hoje, ele é um dos maiores ícones de Kyoto, além de ser patrimônio da humanidade. Ele tem 3 andares, ó, tá vendo aqui? O primeiro, o segundo e o terceiro, igual o aqui de Curitiba. O primeiro andar é conhecido como Rosuin, é o templo do Dharma da água. O segundo andar é chamado de Shōndo, esse amarelinho aqui, que é a gruta das ondas sonoras. Ele é construído num estilo um pouquinho diferente. É um estilo parecido com o que se usa para construir a casa dos samurais. E lá no último andar, ele tem uma estátua de uma garça. O de Curitiba também tem essa garça de bronze, que é também um animal muito importante dentro dessa mitologia japonesa. A garça a gente pode ver em vários momentos, em várias histórias, inclusive algumas dobraduras que são bem conhecidas por aí. Você já deve ter visto aquela dobradura do passarinho, o tsuru. Ele também é um tipo de garça, porque ele é muito importante e existem vários mitos e várias lendas sobre ele. Mas hoje a gente não vai falar do tsuru, porque a gente vai aprender então o que é o budismo. Para a gente aprender um pouquinho sobre o que é então o budismo, essa religião diferente, eu trouxe esse livro aqui. Ele é da coleção Deus Tem Mais de um Nome e ele fala sobre o budismo. Então, a gente vai ler só um pedacinho dele para entender um pouquinho dessa religião. Ele começa assim: nós budistas acreditamos em 2 coisas fundamentais. A primeira é que se pode acabar com o sofrimento das pessoas. A segunda é que o melhor caminho para conseguir isso é o que Buda seguiu e depois nos ensinou. Para ser budista, não é preciso acreditar em um Deus, tampouco acreditar que ele não exista. O importante é seguir o caminho para a perfeição que o Buda nos ensina. Cada um de nós tem de se esforçar por seguir o caminho de Buda. Uma pessoa, mesmo que tenha conseguido ser um Buda, não pode fazer que outra pessoa o seja. Precisamos consegui-lo por nós mesmos. O que realmente pode e deve fazer um Buda é ajudar os outros, dando-lhes conselho e ensinando-os. Nós budistas não adoramos o Buda como um Deus. Veneramos-lo, porque é nosso ideal de pessoa, sábia e cheia de bondade. A primeira pessoa que aprendeu como se tornar um Buda foi o príncipe Siddhartha, que viveu na Índia nos séculos 6 e 5 a.C. E por isso o chamamos de Buda. Ele não era um deus, nem um salvador enviado pelos deuses. Era uma pessoa como qualquer um de nós, que dedicou sua vida a encontrar a maneira de acabar com o sofrimento. Quando ele encontrou, dedicou-se a ajudar os outros durante 45 anos, para que também deixassem de sofrer. Por isso, nós que queremos chegar à perfeição espiritual, que tentamos ser Buda, ensinamos os ensinamentos que ele nos deu. Então, a gente vê que essa é uma religião bem diferente, porque essa pessoa, o Buda, ele não é um Deus como a gente pode às vezes imaginar. Na verdade, ele é uma pessoa, como qualquer outra, que atingiu o estado de iluminação. Ele ficou durante muito tempo procurando, então, como ele poderia acabar com esse sofrimento da humanidade e com o sofrimento dele mesmo. E foi assim que ele se tornou Buda, quando ele conseguiu descobrir como encontrar essa paz interior. Lembra? Tem um desenho, ele não é do Japão, é um desenho da China, o Kung Fu Panda, que o mestre sempre fala paz interior, paz interior. Na China, eles também seguem os princípios do budismo.
E esse procurar a paz interior é uma coisa que a gente tem que fazer sozinho. Ninguém pode dar a paz interior para outra pessoa. A pessoa tem que encontrar dentro dela mesma, assim como o mestre sempre procurava lá no Kung Fu Panda. E ele consegue encontrar lá no finalzinho do filme, lembra? Então, esses ensinamentos do Buda, eles mostram pra gente essa roda, a roda do Dharma. Ela tem 8 pontinhas. Olhando para essa roda, ela não lembra alguma outra coisa que a gente conhece? Quando eu estava procurando essa figura, várias pessoas que viram falaram: nossa, parece o leme de um navio. Realmente ela parece o leme de um navio. A diferença aqui é que ela sempre vai ter 8 pontas. O leme do navio pode ter mais ou menos, dependendo do tamanho ou do navio onde ele está. A roda do Dharma sempre tem 8, porque são os 8 ensinamentos para encontrar essa paz interior. Vamos ver quais são esses 8 ensinamentos que o Buda deixou? O primeiro, compreensão correta. Entender as coisas como elas são. Porque às vezes a gente olha para uma coisa que a gente não conhece direito e a gente imagina que ela é de um jeito e fica com aquilo na nossa cabeça e aquilo cria ansiedade e a gente fica nervoso, às vezes cria até alguns preconceitos. Então, o primeiro caminho é importante a gente entender as coisas como elas são e não como a gente imagina que elas são ou como nós gostaríamos que elas fossem. Não é melhor a gente olhar para as coisas como elas realmente são? Evita aí sofrimento, reclamação e às vezes até algumas discussões. O outro ensinamento é o pensamento correto, não tendo má vontade em relação aos outros e não querendo causar o mal nem em pensamento. Então a gente precisa aprender a não pensar o mal e não fazer o mal para os outros. Isso, às vezes, é bem difícil, mas a gente sabe que vai atrapalhar ele. Então é importante a gente nunca fazer o mal para os outros e nem pensar em fazer o mal. Ser sempre bondoso com todos que estão perto da gente. O terceiro ponto é a fala correta. Não mentir, não falar em vão, não usar palavras ásperas. O que será que é palavra áspera? Vocês já viram uma lixa? Já passaram a mão na lixa? A lixa é uma coisa áspera. Então, uma palavra áspera é uma palavra que machuca as outras pessoas. É uma palavra que, quando as outras pessoas ouvirem, vai fazer elas se sentirem mal. Falar sempre a verdade, ter uma fala construtiva, harmoniosa e conciliadora. Olha quantas palavras difíceis eles usavam, né? Mas o que ele quer dizer com isso? Que eu não devo mentir, eu não devo falar em vão, ou seja, falar coisas que vão atrapalhar os outros. Usar palavras que machucam os outros também não é legal. Muito pelo contrário. Tudo que eu for falar para os meus colegas, para os meus amigos, para minha família, tem que ser coisas boas, que vão ajudar eles também a serem pessoas melhores. Então, isso que é uma fala construtiva. É uma fala que ajuda a outra pessoa a ser uma pessoa melhor. E harmoniosa e conciliadora é quando a gente vê que se eu falar alguma coisa, eu vou deixar a pessoa triste ou vou causar uma discussão. Então, eu vou falar coisas que não vão deixar ninguém triste e não vão começar uma discussão. Vou sempre tentar ajudar os outros a se entenderem. Está achando difícil ser budista? Não é difícil. E não precisa ser budista para fazer isso. Todo mundo deveria fazer isso para o nosso mundo ser bem melhor, certo? O próximo ponto. Ação correta. Nunca destruir a vida e nem tomar aquilo que não for dado. Isso aqui, eu acho que eles nem precisavam falar pra gente que a gente não pode fazer, né?
Destruir a vida. Por que é que eu vou destruir a vida? O que é destruir a vida? Arrancar uma plantinha que eu não precisava arrancar, cortar as árvores, machucar ou matar os animais. Muitas vezes, quando a gente fala em não destruir a vida, em não matar, a gente pensa só em matar uma outra pessoa. Mas a gente precisa lembrar que não são só as pessoas que são seres vivos. Os animais são seres vivos, as plantas são seres vivos. Então, para não destruir a vida, eu tenho que cuidar de toda a natureza, não só das outras pessoas. E nunca tomar aquilo que não foi dado, não pegar aquilo que não é seu. Esses ensinamentos, eles estão soando semelhantes a outras coisas que a gente aprende? Provavelmente são coisas que você já aprendeu, ou na sua religião, ou com os seus pais, ou até mesmo na escola. Então a gente vai vendo como essas religiões também se parecem com o nosso dia a dia. O outro ensinamento, um meio de vida correto, um modo de vida equilibrado e que não cause mal a outros seres. Então, o que é um modo de vida que causa mal a outros seres? Quando eu vou fazer alguma coisa, eu preciso pensar que não é só para mim. Existem muitas outras pessoas no mundo. E aquilo que eu faço, às vezes, dentro do meu quarto, também vai interferir na vida dessas outras pessoas. Por isso é importante esse meio de vida correto. O outro é o esforço correto. Esse aqui, para quem é criança, ele não interfere tanto, mas é bem importante para os adultos abandonar estados prejudiciais e as causas para futuros estados prejudiciais. Nossa, que difícil de entender isso. Ele quer explicar pra gente que a gente não deve ter vícios e que esses vícios, muitas vezes, eles atrapalham o nosso futuro. A consciência correta. Desenvolver a consciência do corpo, fala e mente em linha com o caminho óctuplo. Caminho óctuplo é o nome que se dá para esse caminho, né? São 8 passos. Desenvolver consciência do corpo, fala e mente. Isso a gente aprende muito na escola. Quando a gente equilibra o corpo, a mente e a fala, a gente consegue colocar todos aqueles ensinamentos em prática. A gente consegue fazer tudo aquilo. Um outro ensinamento, a concentração correta, estabilidade e foco mental. Isso eu tenho certeza que você precisou desenvolver muito nesse período para assistir às aulas pela televisão. A concentração correta. Se concentrar e manter o foco em uma coisa importante. Porque às vezes a gente está prestando atenção aqui no que a professora está falando. Aí eu escutei um barulho lá na rua e parei de prestar atenção na professora. Fui prestar atenção no barulho na rua. Quando eu volto para prestar atenção na professora, ela já falou um monte de coisa que eu perdi. Porque a gente precisa da concentração correta. Se concentrar no que a gente está fazendo. Essas são algumas das atitudes que os budistas nos ensinam para ter uma vida equilibrada e para acabar com o sofrimento. Mas como que eu posso fazer tudo isso? Mas vamos pensar um pouquinho. Quais atitudes e qualidades você pode desenvolver para ter uma vida feliz? E para também transmitir essa tranquilidade para as pessoas que estão em volta de você. Lá no seu dia a dia, a gente consegue fazer e consegue desenvolver para ter uma vida mais harmoniosa e mais feliz. Mesmo que eu siga uma outra religião ou não siga nenhuma. Esses princípios, eles vão ajudando todo mundo a construir um mundo melhor. Então, na semana que vem, a gente volta e quem sabe fazer uma viagem por um outro lugar. Quem sabe conhecer novos espaços aqui de Curitiba? Será que Curitiba esconde outras histórias de outros povos? Eu encontro você na semana que vem para a nossa próxima aula de ensino religioso. Combinado?
Até lá, fiquem bem!